Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Ki Tetzei, que significa quando fores. As três primeiras palavras desta Parashá são Ki Tetzei la milchama, quando fores à guerra. E é interessante porque quando nós tomamos as primeiras letras de cada uma destas palavras, nós temos uma outra palavra que é muito conhecida por nós, Kotel. Mas o que é o Kotel? Kotel é aquele lugar que nós conhecemos como Muro das Lamentações, ou o Muro Ocidental, onde os nossos irmãos judeus vão todos os dias orar. Quem vai a Jerusalém é praticamente uma obrigatoriedade estar ali orando. Então, é uma coisa muito interessante que estas três palavras dessa Parashá, as três primeiras palavras, tenham uma relação com a oração. O que a guerra tem a ver com a oração? Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Primeiro, eu gostaria de te falar sobre a questão da guerra. Eu não sei se você percebeu, mas essa Parashá não diz assim, olha, se um dia você for à guerra. Ela diz para a gente quando, tá? Então, isso significa que a guerra vai acontecer. Não é uma impossibilidade, pelo contrário, é uma possibilidade muito grande. E uma outra questão é que a guerra se dá por um desequilíbrio entre duas nações. E nesse caso aqui, Israel estaria recebendo do Eterno a terra prometida. Então, enquanto eles estão no deserto, o Senhor está dando a eles instruções para que, quando a guerra acontecesse, quando as conquistas fossem necessárias, que eles pudessem entender o que fazer então. Agora, nós vamos ter uma outra coisa que é muito interessante. A Parashá vai falar sobre os despojos de guerra. Então está nos ensinando que a guerra produz resultados. Neste caso, só toma o despojo quem é vitorioso. E eu não sei se você parou para perceber isso, que o Senhor está falando aqui com Moshe, que o povo de Israel, enquanto forem obedientes a ele, eles vão para a guerra e irão alcançar as suas vitórias e irão trazer os despojos, que é o resultado natural, ou seja, aquilo que o inimigo deixou para trás, o povo de Israel vai se apoderar disso. Por quê? Porque agora é um direito deles. Então tem um princípio aqui muito interessante. Quando estivermos em guerra, e depois eu vou falar da batalha espiritual e do despojo espiritual, o despojo, na realidade, ele é um direito nosso. Tudo aquilo que resultar da guerra, e após a derrota do inimigo, obviamente, o despojo é nosso. Não há que se questionar isso. Aqui nós temos uma questão muito interessante, porque quem ia para a guerra geralmente não era casado, né? Ou então, essa pessoa, ele era muito jovem. E se fosse casado, ele em Israel poderia ter direito a uma segunda esposa. Aqui tem uma coisa interessante, porque ele fala do despojo de guerra como sendo uma mulher estrangeira. E olha só que interessante. Essa mulher, ela precisa ser, caso seja trazida como despojo de guerra, ela precisa ser descaracterizada. Porque quando aquele soldado vê aquela mulher no fronte, no campo de guerra, ela está com as suas roupas diárias e muitas vezes são roupas bonitas.
Então ele precisaria descaracterizá-la, para que ele não fosse atraído pela beleza dela, mas sim por aquilo que ela é. A mesma coisa a gente vai falar sobre o despojo da guerra. O despojo da guerra, ele precisa ser útil, não somente belo. E quando Israel ia à guerra, eles precisavam se apoderar daquilo que seria útil para eles, para dar continuidade no seu dia a dia, para implementar a vida diária deles, ok? Porque ao conquistar um novo território, eles precisariam repovoar aquele lugar, eles precisariam se aparelhar para se defender agora naquele lugar e para poderem desenvolver aquele lugar. Então, eles deveriam tomar os despojos de guerra, além de terem capturado aquele local, tudo aquilo que fosse útil para o desenvolvimento daquele lugar. Então, nós temos aqui alguns princípios interessantes, advindos das conquistas, mostrando para a gente o seguinte, que aqui existe um padrão para quando Israel fosse à guerra. E a pergunta é, Israel seguiu esse padrão? A resposta é sim. Em alguns casos, não. E eu quero mostrar para você, porque isso é importante a gente entender. Existem despojos que eles são lícitos que sejam tomados. Existem outros despojos que eles podem trazer problemas para a nossa vida. Nós temos uma ocasião interessante quando Israel entra em Canaã e o primeiro grande embate de Israel é com uma cidade que ela era considerada inexpugnável, ou seja, ela era inconquistável. O Senhor disse que daria aquela cidade na mão dos judeus. Como ele fez isso? Ele dá a Josué uma estratégia de guerra. E aí, eles vão até aquele lugar para espiar a cidade e ver como a cidade poderia ser conquistada. Descobriram que seria, humanamente falando, muito complicado conquistar aquela cidade porque as fortificações dela eram muito grandes. Então, a vitória teria que vir do sobrenatural. Só que quando eles vão àquela cidade para espiar a cidade, eles descobrem que já há um temor no coração do povo daquela cidade, porque já chegou o rumor de que o Eterno havia entregado aquela cidade nas mãos dos judeus. Obviamente já havia um precedente para a conquista. Então, uma outra coisa interessante é que antes da vitória ser alcançada de forma plena, o que o Senhor faz? Ele injeta temor no coração dos nossos adversários. E os nossos adversários já vão ter de antemão a certeza de que a vitória é nossa. Olha só que coisa impressionante. Então, quando eles vão espiar a cidade, eles vão parar na casa de uma prostituta, Raabe. E essa mulher diz a eles que já há esse sentimento. E ela pede que ela e sua família sejam poupados da destruição, porque ela entende, junto com o povo da cidade, que eles morreriam. Olha só que interessante. O Senhor deu a Josué a estratégia de guerra. Ainda que pareça estúpido, pareça uma coisa assim surreal, as estratégias celestiais são as que funcionam, ainda que para nós elas não façam nenhum sentido. E eu vou tentar te explicar isso agora. Quando a gente fala de uma batalha, ela precisa ser coordenada. E o inimigo, na maioria das vezes, precisa ser pego de surpresa. Por quê? Porque isso faz com que a conquista seja mais rápida, porque o inimigo não está pronto
para ser alvejado. A surpresa, o efeito surpresa é importante. O que o Senhor diz para eles? Vocês vão rodear a cidade durante 6 dias, uma vez. Vocês vão rodeiam a cidade e voltem para casa. É uma coisa muito estranha, porque isso prepararia o inimigo para o ataque. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. Toquem o shofar. Gritem. Manifestem-se. E as muralhas cairão. Sem um tiro, sem uma bomba, não tinha um tanque de guerra, uma granada. A arqueologia mostra que aquela cidade, as muralhas da cidade eram tão largas que 2 carros poderiam passar cruzando-se em cima da muralha sem se tocarem. O que significa que a grossura da muralha era muito grande. Por isso aquela cidade nunca havia sido conquistada. E aí entra o sobrenatural. Porque aqui eles receberam um comando do Eterno para obedecer. E lá eles obedeceram, fizeram de acordo com aquilo que o Eterno havia ordenado. E aí, irmãos, abriu-se uma brecha na cidade, simplesmente se desfez. Por quê? Porque eles obedeceram às ordens do Senhor. As batalhas que nós vamos vencer e depois vamos pegar o despojo, elas são batalhas nas quais nós precisamos obedecer às estratégias do Eterno. A cada passo temos que parar, ouvir a sua voz e obedecer. Aqui não é diferente. Cada uma das guerras que Israel lutou no deserto e depois em Canaã foram precedidas por instruções dos céus. Isso significa que todas as vezes que uma batalha precisar ser travada, ela vai ser precedida de instruções. E se nós ouvirmos e obedecermos fielmente aquilo que está nos sendo ensinado, o resultado vai ser a vitória. Nós vamos ter direito a despojo? Sim. No caso de Jericó, não. E quem pegou o despojo acabou trazendo uma maldição para dentro do arraial. Eu quero te mostrar agora uma outra coisa muito interessante. Apesar de uma grande vitória, se alguém que ali está naquele meio desobedecer, aquela vitória pode se converter numa tragédia, inclusive com a morte de algumas pessoas, como aconteceu. Então, é importante a unidade. E quando eu falo de unidade, eu estou falando não só da família, eu estou falando de uma congregação, de uma igreja, quando forem travar qualquer tipo de batalha espiritual. Então, há que se trazer sobre si a responsabilidade de obedecer. Ninguém que entra numa batalha entra para desobedecer, porque sabe que o resultado lá no front, quando estiver diante dos seus inimigos, vai ser terrível. Ou se luta da forma correta para se alcançar a vitória, ou é melhor nem entrar na guerra. E esse é um precedente que nós temos que trazer para a nossa vida espiritual. Os irmãos se lembram, no livro de Juízes, com um moço chamado Gideão, que ele convocou o povo à batalha, e tinha muita gente. E o Senhor ordena a ele que comece a limpar o povo. Aqueles que ficaram com alguma coisa pendente em casa, os covardes, vão todo mundo embora. No final, ele fica com 300 homens. E por quê? Porque a vitória na batalha tem que ser sobrenatural. E aí nós temos um outro precedente. Quando uma pessoa está focada nos seus próprios problemas e não
no alvo da batalha, ela pode influenciar outras pessoas. Os medrosos, preste atenção nisso. Eles não podem estar no campo de batalha com aqueles que têm coragem, garra, para poder lutar e ir até o fim. O medroso, ele contamina as outras pessoas. Ele simplesmente ateia um fogo do medo no meio de um grande grupo. E aquilo começa a correr e as pessoas começam a ter aquela ânsia do medo de morrerem. Mas quem vai para a batalha vai com essa perspectiva. Eu vou para vencer. Mas se acontecer alguma coisa, a fatalidade pode ocorrer sim na batalha. Por isso, é tão importante nós entendermos que aqui, quando Israel ia para uma guerra e voltavam todos vivos, eles tinham que celebrar, eles tinham que se alegrar, eles pegavam dentre os despojos ofertas para o Senhor. E por que isso? Porque todos tinham retornado vivos. Quando em qualquer nível de batalha não há quebras, não há prejuízos, nem espirituais e nem materiais, tem que haver celebração. Tem que haver, porque é um milagre. Um outro detalhe é que as pessoas que estão envolvidas na batalha precisam ser previamente ensinadas e preparadas. E uma coisa interessante, aqui o manual de guerra é a Torá. A Torá, então, ensina como um soldado deve proceder no campo de batalha. Não foi feito um manual. Vamos pegar aqui um grande general para que ele possa, então, criar um manual de guerra. O maior general do universo é que está dando o manual aqui. Ele se chama Adonai Tsevarot, o Senhor dos Exércitos. Há um manual aqui, diante de nós. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer em meio às nossas batalhas. E veja que aqui tem tudo descrito. Por isso, é importante que o Senhor desse isso no deserto, porque eles vão conquistar Canaã. E depois, lá na frente, no livro dos reis, quando os reis já estão estabelecidos, isso começa com o livro de Samuel, onde Saul começa a reinar, é um rei sem ser rei. É um rei a pedido do povo. E depois David Hamelech, o rei Davi, vem. E depois no livro de Reis ele vem descrevendo tudo isso, mostrando as ações e as vitórias de cada rei, assim como também as suas derrotas. E no caso do rei Saul foi muito isso, a desobediência dele que gerou a derrota e fez com que ele perdesse batalhas importantes. E na sua derrota, vidas foram ceifadas. Quem entra na batalha e traz outras pessoas consigo à batalha, precisa se lembrar da sua responsabilidade com as vidas que estão junto dele. Por isso é tão importante entendermos este preceito das Escrituras, que a Torá está dando para a gente o embasamento, os primeiros passos de como fazer. E depois o restante do Tanar vem nos ensinando a prática da guerra e como devemos proceder em ambientes de guerra. O rei deveria ser protegido na guerra, porque o rei saía à guerra. Ao contrário da modernidade, onde os generais ficam em locais super protegidos, onde eles não podem ser atingidos e eles controlam tudo eletronicamente. Naquela época o rei ia para a guerra. E o rei precisava ser protegido porque ele era o representante da nação ali. E ele estava dizendo para os seus comandados: eu estou junto com vocês na guerra. Isso é muito importante também entendermos aqui. Por isso, quando a Torá está falando da guerra, ela está nos dando uma pista, uma conexão de como isso deve ser feito. A guerra, ela é uma possibilidade muito grande
e ela é algo que faz parte da nossa vida para talhar a nossa personalidade, para poder restaurar a nossa vida e nos levar a um patamar ainda maior diante do Senhor. Imagine uma pessoa que nunca teve problemas, imagine uma pessoa que nunca passou por nada. Como é que essa pessoa vai crescer? Como é que essa pessoa vai se desenvolver? Ela não vai. A guerra tem um objetivo: transformar um menino num homem. É por isso que nós precisamos entender as guerras. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Quando eu falei que a Torá liga através desse código com o Kotel, né? A Parashá, as 3 primeiras palavras da Parashá ligam com o Kotel, que é o lugar onde os nossos irmãos vão orar, e quando nós vamos a Jerusalém, vamos lá orar também. Aí nós vamos fazer uma conexão com... Da onde é que tem isso depois da Bíblia? Simples. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, Rabino Shaul está falando sobre a armadura de Elohim. E uma coisa muito interessante é que ele fala de toda a armadura, ele fala da preparação para a guerra, e lá no verso 18 ele diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Achamos então a conexão, uma conexão maravilhosa e muito importante, uma conexão que nos mostra o seguinte, que eu preciso da armadura, eu preciso estar pronto, mas eu não posso abandonar a oração, a súplica, o clamor no espírito. Eu vou fisicamente, mas eu tenho uma batalha espiritual que precisa ser vencida. E veja bem, eu gostaria de te mostrar algo aqui. Todas as batalhas físicas, elas são vencidas primeiro no reino espiritual. Obviamente, você deve se lembrar de que quando eu citei para você a conquista de Jericó, Josué, ele tem um encontro antes disso com um ser, e ele pergunta a ele quem ele é, porque ele vem com espada desembainhada, e ele diz ser o príncipe dos exércitos do Senhor. Então, o principado que estava comandando a cidade de Jericó foi derrotado primeiro por esse príncipe, para que depois o povo pudesse receber a sua vitória. Então nós entendemos, irmãos, que a vitória primeiro acontece nas regiões celestiais, mas nós temos que nos revestir. Esse revestir nos informa que nós muitas vezes estamos sem armadura. Por isso nós precisamos vestir de novo. Revestir é vestir de novo. E ele diz toda a armadura de Elohim. Ou seja, eu não posso simplesmente achar que está tudo bem. Não, está tudo tranquilo, eu vou aqui, como o pessoal diz aí, de boa. Vamos lá da guerra. Vamos de calça jeans, de camisetinha, colocar um bonezinho aqui, uma sandalinha havaiana e vamos para a guerra. Será que isso vai dar certo? Não, eu vou para a guerra tranquilo, Rabino, não tem problema. Eu vou fazer umas coisinhas tranquilas aqui, eu não preciso de oração, de jejum. A gente não precisa de instrução, não. Vamos lá, vamos quebrar o pau lá e vamos conquistar tudo para o Senhor. Quantas pessoas nós já vimos, vamos usar uma expressão popular aqui, cair do cavalo, em situações como estas. Eu já vi muitos. Não, eu vou porque o Senhor mandou eu ir, então eu estou indo, e o Senhor vai abençoar. E deu tudo errado. Por quê? Porque faltou isso aqui. Faltou esse revestir da armadura. E Rabino Shaul, ele fala que existem ciladas do diabo, que nós temos que estar firmes contra essas ciladas.
O que são essas ciladas, senão esse discurso dizendo o seguinte: pode ir, pode fazer, você vai no teu braço, confia nos profissionais que estão do teu lado, vai lá, rapaz, vai dar tudo certo. Tem aqueles, né, que os coaches da vida, né, que eles vão incentivar, vai lá e vai fazer que vai dar certo. Mas antes disso, tem que ter um preparo, tem que ter uma estratégia vinda do céu. Por isso a armadura, ela não é um negócio físico que você coloca, pá, pá, pá. Ela vem do Criador, ele vai te colocar uma armadura, te blindar, um capacete, uma couraça. E você vai perceber que essa couraça aqui, ela vai vir no seu peito. Tá aqui, ó. Atrás. Não está dizendo que tem nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa retaguarda é o próprio Senhor. E quando eu estou numa guerra, eu preciso avançar, não recuar. Vou voltar um pouquinho aqui para te mostrar uma outra coisa. As nossas guerras, elas não são, num primeiro momento, contra carne e sangue. A vitória vem contra carne e sangue, mas elas não são, num primeiro momento, contra carne e sangue. Porque Rabino Shaul diz que nós vamos lutar contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, que estão nas regiões celestiais. Então você imagina como nós vamos travar essa luta. O Senhor vai dar para a gente um par de asas, nós vamos colocar umas asas e vamos subir até as regiões celestiais, pegar uma espada, armadura e pá, pá, pá. Será que é assim? Assistiu muito desenho, né? Não é assim. Essa é uma guerra que se ganha com oração, com jejum, com joelhos dobrados. E quem faz este papel nas regiões celestiais são os mensageiros do Senhor, que são conhecidos pela maioria como anjos, que lutam por nós nestas regiões celestiais para romper através do reino espiritual e chegar até a nossa vida a materialização da vitória que ocorreu no reino espiritual. Então veja que isso aqui é precedido também por essa armadura para que nós possamos resistir quando a guerra vier. E você vai ver aqui que a guerra ela vem de fora. Você vai perceber que está tudo bem e de repente vem um levante, acontece alguma coisa. Por quê? Pela fidelidade, pela obediência que estamos tendo para com o Senhor. Quem começa a obedecer muito, começa a ser retaliado, porque o diabo não gosta de gente obediente. O diabo detesta gente que diz assim, eu vou obedecer e vou fazer as coisas conforme o Senhor está me mandando. O diabo tem ódio desse tipo de gente. Por quê? Porque quem obedece traz a bênção, agrega santidade sobre si, sobre as pessoas que estão ao seu redor. A luz dessa pessoa começa a ficar cada vez maior e vai evidenciar a glória do eterno através da vida dessa pessoa. E você acha que o diabo gosta disso? O diabo detesta a luz. E é por isso que nós, como filhos da luz, precisamos carregar isso e estar com essa armadura, para que nós possamos irradiar a glória do Senhor, essa luz celestial que vem, para que nós possamos alcançar as nossas vitórias. Então, a oração, o jejum, a intercessão, a súplica, ela vai fazer com que o mundo espiritual possa se mover. Veja, novamente vou lhe dizer, tudo isso debaixo de uma instrução que vem do céu. O Espírito Santo vai te comunicar, vai dizer, ó, ore por isso, assim, assim, assim. Seja específico nisso, nisso, nisso. Isso vai fazer com que a nossa oração tenha um efeito diferenciado. E isso também é muito, muito, muito importante.
A nossa oração precisa causar um efeito. Como? Chegando aos ouvidos de Yeshua e ele dizendo assim para os anjos: vão lá e resolvam isso assim, 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 para que o meu servo, minha serva, o meu povo em tal lugar possa ser alcançado por tal bênção. Por isso, Rabino Shaul vem dando todas estas instruções e nos dizendo que tudo que está sendo aqui tem que ser feito com oração. Ou seja, a nossa oração tem que ser por todos. Ela é específica, mas ela também é genérica por todos. E Rabino Shaul aqui dizia: e orem por mim, para que quando eu abrir a minha boca haja um resultado. Ou seja, nós vamos precisar aqui lembrar de orar pelos líderes, para que o Senhor possa usá-los de maneira poderosa, que quando eles abrirem a sua boca, a palavra esteja com tanto poder saindo dali e alcance e transforme a vida de pessoas. Então, essas batalhas, elas são coisas reais. Elas não são fantasia, não são fictícias. São realidades. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos orar. Precisamos entrar nessas batalhas. E só quero lembrar você que essas batalhas são travadas com a preparação devida, com a oração, com o jejum, e lembrando o seguinte, que o Senhor, ele colocou em nossas mãos armas específicas para a batalha. O que você está querendo dizer com isso, Rabino? Eu acho que você deve saber que cada festa bíblica julga um principado. São 7 que tem no mundo, que tomam conta do planeta de forma bem genérica. E de uma forma muito estranha, uma coincidência, são 7 festas bíblicas. Então, cada festa que é feita julga um principado. Por isso, quando nós, na nossa congregação, falamos das festas bíblicas, eu faço a preparação para o meu pessoal e ensino o que vai acontecer. Nós não fazemos a festa pela festa. Nós preparamos o nosso povo para uma batalha e para conquistar através da sua obediência. Então, tudo isso que você está vendo aqui, que Rabino Shaul, no capítulo 6 de Efésios, está relatando, nós nos preparamos para alcançar isso. Para que através da nossa obediência, tudo isso possa ser operacionalizado no reino do Espírito, através da nossa obediência, do nosso jejum, da nossa oração. E nós oramos de forma bem específica, por cada situação, por cada pessoa, para que a festa seja um evento de libertação, de cura, de salvação, de transformação. E em algumas festas, de restituição, como foi com Pessa, com Shavuot, que também traz uma restituição. Isso eu estou falando de restituição material. Tá? Então, tudo isso precisa ser considerado, que o espiritual e o material eles estão andando conectados entre si. Quando ocorre algo no mundo espiritual, tem um resultado aqui no mundo material. Por isso, tem o despojo. Aqui não tem uma guerra física, travando lá e pegando o despojo, mas tem uma guerra espiritual que resulta em despojo. Por isso é tão importante nós entendermos o princípio que está por trás disso. Quando eu entendo o princípio e ajo de forma a obedecer aquele princípio relacionado com aquela batalha, e nesse caso ela pode estar relacionada com uma festa, eu vou obter um resultado final. E às vezes o resultado é pessoal, familiar, ou às vezes é um resultado para toda a congregação, às vezes pode ser um resultado para uma cidade, até para uma nação. Assim como o oposto também é verdadeiro.
quem não obedece recebe o julgamento do Senhor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para citar Pêssar. Obviamente você se lembra que em Pêssar, o Egito foi julgado através das 10 pragas, e na 10ª praga, quando a festa é instituída, é a maior praga, porque os primogênitos morrem. Então você se lembra que tem um outro princípio por trás disso. Enquanto alguém que é obediente está sendo abençoado, o desobediente está sendo julgado. Tem que haver um equilíbrio em tudo isso. É por isso que é tão importante que a nossa obediência julgue a desobediência dos outros. Nós não podemos abrir mão de obedecer e de passar por esse fluxo de bênçãos que vem dos céus para a terra. Enquanto nós estivermos obedecendo e fazendo a vontade do Senhor e cumprindo os mandamentos do Senhor, as bênçãos elas vão continuar fluindo sobre as nossas vidas. O fluxo não para quando a obediência é contínua. E nós temos isso, resultados. Na nossa congregação nós temos sempre testemunhos, sempre testemunhos. Cada festa resulta em vários testemunhos. E as pessoas que passam, não são da congregação, mas elas vão à festa, são convidadas, elas participam conosco da festa. Elas também têm resultados através da participação lá conosco. Então você entende que o que eu estou falando aqui dessa batalha espiritual, quando você entende que, por exemplo, aqui no Shabat, nós celebramos o Shabat. Celebrar o Shabat é participar de uma festa, só que ela é semanal ao invés de estar no ciclo anual. E cada celebração do Shabat para a gente tem um resultado. E é sempre assim. Então, a cada semana nós temos aqui um fluxo de coisas acontecendo, de bênçãos sendo liberadas para a vida das pessoas. Motivo, a obediência. Aqui o princípio da guerra está sendo obedecido. E assim como quando Josué foi conquistando e eles foram trazendo para si os despojos, nós também temos trazido os despojos das batalhas espirituais às quais nós temos participado e vencido, Baruch Hashem, por isso. E quando acontece um evento que parece que houve uma derrota, o Senhor transforma aquilo numa grande vitória. E aí, irmãos, tem outro segredo. Entender como o Senhor faz as coisas acontecerem. Nós temos, óbvio, muitas expectativas. Às vezes nós achamos que as coisas vão acontecer de determinada forma e o Senhor vai e faz isso acontecer de uma forma completamente diferente. Aí tem aquela questão. Nós temos que nos curvar à sabedoria do Espírito Santo, ao conhecimento dele, a tudo aquilo que ele tem feito, os caminhos nos quais ele tem nos levado, as pessoas que ele tem trazido para estarem conosco, para que tudo isso possa se consumar. Essa batalha, ela nunca é individual. Na maioria das vezes é coletiva. E nós precisamos de outras pessoas para lutarem conosco, de pessoas para estarem orando e intercedendo pelas nossas batalhas, enquanto nós estamos no campo de batalha pessoal. Existem pessoas que estão orando, e essa oração é que faz toda a diferença. Por quê? Esta oração faz com que os principados e potestades e os demônios que estão envolvidos nisso sejam derrotados. E o resultado na nossa vida é sempre de uma grande vitória, um milagre. O milagre é sempre grande, independente do que seja um milagre. O que para uma pessoa pode parecer pequeno, para a outra é algo extraordinário. Por isso tem o nome de milagre. Entendeu? E aí vem a alegria de nós podermos participar disso e entendermos que o Senhor nos colocou aqui nesta terra com propósito. Qual é o nosso propósito? Trazer a clareza das Escrituras para que todos entendam estes princípios e vivenciando esses princípios, porque não é só aqui
é a prática diária, faz com que nós possamos alcançar essas grandes vitórias e participar dos despojos da batalha. Por isso, eu quero dizer para você aqui, não fuja da luta, porque essa luta pode trazer para você um resultado de vitória inesperado, algo que você clama, chora e tem aguardado por muito tempo. Quem sabe não é agora o tempo da tua vitória e o momento de colocar a mão nos despojos. Amém? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, b'shem Yeshua Mashiach, amém, amém.